Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Nessa videoaula, nós vamos falar de teste de hipótese. Essa videoaula também foi baseada no livro Estatística Aplicada do Larson e Faber. Quando a gente está fazendo inferência estatística, a gente está interessado ainda, a gente está se baseando numa outra distribuição normal padrão, que é a distribuição amostral. Então, um tipo específico, né, de distribuição normal. Então, o que a gente quer não é uma distribuição de uma variável da população, mas a gente quer uma distribuição de uma estatística de amostras de tamanho N da população. E isso, gente, é chamado de distribuição amostral. E quando essa estatística for a média, a gente vai ter a distribuição amostral das médias. Para a gente entender melhor isso, vamos ver um exemplo, tá? Vamos dizer que a gente tenha uma população com uma determinada média, um determinado desvio padrão. Por exemplo, a nossa população seja a altura dos carvalhos, em pés. E daí a gente vai pegar várias amostras dessa população. A gente tem a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4 e a amostra 5. Cada amostra dessas, todas essas amostras, elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, vamos dizer que esse tamanho seja um determinado N, digamos que é 100. Então, cada uma dessas amostras vai ter uma média. Nós vamos chamar aqui x1, x2, x3, x4 e x5. Se a gente fizer uma distribuição dessas médias, a gente vai ter uma distribuição amostral das médias. É isso que aquele slide anterior disse. E a gente pode saber a média das amostras sabendo a média da população ou vice-versa, idem para o desvio padrão. E por isso, com isso é possível montar a distribuição amostral. Tá? Então, digamos que isso porque, gente, a média das amostras é igual à média da população. E o desvio padrão das médias é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, que é dado por essa fórmula aqui. Então, o desvio padrão de uma distribuição amostral de média das amostras é também chamado de erro padrão da média. Então, esse desvio padrão aqui, ele também é chamado de erro padrão da média. Então, vamos ver um exemplo agora. Desenho o diagrama de distribuição amostral para amostras de tamanho 30 da altura em pés das árvores de carvalho adultas. Então, para a população, essa variável é normalmente distribuída com média 90, desvio padrão 3,5. Então, a gente calcula a média de desvio padrão das amostras, e a gente obtém através dessas fórmulas aqui, né? A gente sabe que a média das amostras é igual à média da população, ou seja, 90, e o desvio padrão das amostras a gente calcula por essa fórmula aqui, né? O desvio padrão da população dividido pela raiz do tamanho de n, que aqui a gente está considerando que o tamanho das nossas amostras é 30. Então, dividido pela raiz de 30, aqui a gente tem 3,5 dividido por 5,5, a gente tem 0,64. Então, uma vez que a gente calculou a média e o desvio padrão das amostras, a única coisa que a gente tem que fazer é desenhar o nosso histograma a partir daquelas informações, né? Então, a gente sabe que a média é 90 e o desvio padrão é 0,64. Vamos falar agora do teorema do limite central. Então, ele fornece informações importantes para a gente fazer inferências com a estatística inferencial. Então, essas duas informações juntas vão nos permitir a gente aplicar os testes de hipóteses. Se amostras de tamanho n, onde n maior ou igual a 30, são tiradas de qualquer população, como a média qualquer, um desvio padrão qualquer, então a distribuição amostral de médias das amostras se aproxima da distribuição normal. Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior a aproximação. Agora, se uma população é normalmente distribuída, a distribuição amostral de média das amostras é normalmente distribuída para qualquer amostra de tamanho n. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro.
Então, um fabricante de automóveis anuncia que seu novo carro híbrido tem média de milhagem de 50 milhas por galão. E a gente quer mostrar que esse anúncio é falso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai testar todos os veículos? Não é possível, né, gente? A gente não teria dinheiro, né? Então, a gente pode pegar uma amostra aleatória de veículos. A gente vai pegar uma amostra aleatória de veículos de tamanho N, ou seja, a gente pega 30 veículos de forma aleatória. E a gente vai medir, então, quanto cada um deles gasta. E a gente vai calcular a média da amostra. Então, a amostra aleatória de 30 veículos teve uma média de 47 milhas por galão. Então, o veículo era capaz de rodar 47 milhas por cada galão de combustível. São medidas americanas, tá, gente? Por isso que são em milhas, em galão, no lugar de quilômetros e litros, tá? O livro foi escrito por americanos. E o desvio padrão dessa amostra, a gente chegou a esse valor aqui, de 5,5 milhas por galão. Então, o anúncio do fabricante é falso. Então, a partir desses resultados da amostra, a gente vai assumir que o anúncio é correto. Então, assume que a média da população é 50. E se examina a distribuição amostral das médias das amostras para N igual a 30, retirada de uma população cuja a média é 50 e o desvio padrão é 5,5. Então, quando a gente não conhece o desvio padrão da população, a gente assume que ele é igual o da amostra, né, gente? Na verdade, não é igual, mas é dado por aquele cálculo que a gente viu lá nas propriedades da distribuição normal, que é o desvio da padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da amostra. E com isso, gente, a gente chega que essa média amostral de 47 milhas por galão, ela é muito improvável, porque ela está a 3 erros padrão da média real, que é 50 se a gente fazer a distribuição amostral normal. E a probabilidade da gente obter essa média é muito baixinha, né? Então, depois, se a gente transformar isso em score Z, a gente obtém que o score Z desse 47 é menos 3 e essa probabilidade é 0,0013. Ou seja, esse anúncio provavelmente é muito falso, né? Porque essa probabilidade é muito baixa. Então, tudo isso para a gente chegar no teste de hipótese, já que o teste de hipótese ele é baseado nas inferências que a gente faz pela distribuição amostral das médias. Então, o teste de hipóteses é um procedimento estatístico baseado na análise de uma amostra que usa estatística amostral para testar uma alegação sobre o valor de um parâmetro populacional, é isso que a gente faz, tá certo? Então, os testes de hipótese são sempre constituídos por duas hipóteses: a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, que é denotada por H0, é a hipótese que traduz a ausência do efeito que se quer verificar. E a hipótese alternativa, que a gente chama de H1, é a hipótese que o investigador quer verificar. Voltando para o nosso exemplo do carro, H0, nosso H0 se traduz no ausência do efeito que a gente quer verificar, né? Então é que a gente quer negar. Então, a média da milhagem do novo carro híbrido é igual a 50 milhas por galão. E H1 é a média de milhagens do novo carro híbrido é diferente de 50 milhas por galão. Essa hipótese nula H0, ela vai ser sempre uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade, tá? Então, por exemplo, são iguais, menor igual, maior ou igual.
E a hipótese alternativa é o complemento da hipótese nula. É uma informação que deve ser verdadeira se H0 for falsa. E contém uma informação de desigualdade estrita, tal como maior, diferente ou menor, tá? Então, H0 a gente pode ler como H0, também como H sub 0, ou também como hipótese nula, e o H a gente pode ler como, geralmente, né, até se utiliza mais, se lê como H sub A ou hipótese alternativa. E aqui a gente vê as possibilidades, tá? Então, a média é menor ou igual a K, e daí a hipótese alternativa seria que a média é maior que K. Então, aqui a gente está usando testes de hipóteses para comparar médias a determinados valores, né? Então, a gente está utilizando para a estatística que a gente está utilizando é a média, tá certo? Então, se a nossa hipótese nula for maior ou igual, a nossa hipótese alternativa vai ser menor. E se a nossa hipótese nula for igual, a nossa hipótese alternativa vai ser diferente. Então, sempre hipótese alternativa vai ser o oposto da nossa hipótese nula. Quando a gente está utilizando testes de hipóteses, podem acontecer dois erros, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Eu gosto bastante dessa ilustração que rolou bastante na internet, que ela mostra bastante, ela exemplifica de uma forma muito clara esses erros, né? Então, o erro do tipo 1 é quando a gente diz que foi encontrado um efeito quando ele não existe. Então, por exemplo, o médico está dizendo para um homem que ele está grávido. É óbvio que ele não está grávido. O erro do tipo 2 é concluir que não há um efeito quando há. Então, por exemplo, aqui a médica está dizendo para essa mulher grávida que ela não está grávida, enquanto claramente essa mulher está grávida, né? Então, se a gente para o nosso exemplo do carro, o erro do tipo 1 seria dizer que a alegação é falsa enquanto ela é verdadeira, e o erro do tipo 2 seria dizer que a alegação é verdadeira enquanto ela é falsa. Vamos falar mais um pouquinho do teste de hipótese, tá? Então, uma informação bastante importante no teste de hipótese é a probabilidade P. Então, P é a probabilidade que haja grande ruído nos dados e que a hipótese não seja verdadeira. E o nível de significância, que é uma outra estatística que a gente usa, é a probabilidade máxima de permitir um erro do tipo 1. E ela é denotada pela letra grega alfa. Então, geralmente, gente, o mais utilizado é esse alfa de 0,05, ou seja, de 5%. Quando se quer ser mais restrito, pode-se utilizar um alfa de 0,01. E daí o que a gente busca é um valor de P que seja menor que zero, que seja menor que o nosso alfa. Então, se a gente adotar esse alfa de 0,05, a gente vai buscar um valor de P que seja menor que 0,05. Então, para usar um valor de P e chegar a uma conclusão no teste de hipótese, a gente vai comparar esse valor de P que foi retornado pelo teste de hipótese, que é uma probabilidade, se ele é menor ou igual ao nosso alfa, o alfa que a gente está adotando, tá? Que pode ser, como eu falei para vocês, 0,05 ou 0,01. A gente vai adotar o 0,05, que é o mais comum, mais comumente aceito para comparar modelos de machine learning. E se o P for maior que a alfa, então a gente falha em rejeitar o H0. Então a gente não pode concluir nada, na verdade. Então aqui existe uma explicação do que a gente está fazendo, tá? Se a hipótese alternativa contém o símbolo de menor que, o teste de hipótese será um teste unicaudal à esquerda. Então, a gente quer verificar qual é a área que fica à esquerda da estatística do teste desse valor de K. Se a hipótese alternativa contém o símbolo de maior ou igual, como a gente está vendo aqui, o teste de hipótese é um teste unicaudal à direita. Então, a gente quer verificar se a área sobre a curva ela é
ela se encontra, né, após a estatística do teste, ou seja, o valor de K. E se ela contém o símbolo de não igualdade de diferente, a gente quer fazer um teste bicaudal. Então, a gente quer verificar tanto a área à esquerda quanto a área à direita do teste. Na verdade, o P ele vai ser a soma dessas duas áreas aqui. Então, vamos ver algumas instruções para a gente realizar o teste de hipótese. Então, a gente primeiro tem que expressar a afirmação verbal e matematicamente. A gente vai ter que identificar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, geralmente, para nós que queremos comparar algoritmos de machine learning, a hipótese nula vai ser que os modelos são iguais e a hipótese alternativa vai ser que dois modelos são diferentes. Depois a gente vai pegar o melhor. A gente vai especificar o nível de significância, que geralmente a gente está usando 0,05. A gente vai determinar a distribuição amostral padronizada, fazer o gráfico, calcular a estatística do teste, seu valor padronizado, score Z, e adicionar o gráfico e encontrar o valor P, encontrar essa probabilidade, tá certo? Tudo isso aqui, na verdade, né, esses passos 3, 4 e 5, na verdade, a gente, aqui na nossa disciplina, a gente vai utilizar o Python e suas bibliotecas para realizar para nós, tá bom? Mas se não, se vocês quisessem fazer à mão, vocês teriam que fazer essas etapas aqui. E daí depois existe a interpretação, né? Então, se o valor P é menor ou igual ao nível de significância, o nosso alfa, a gente vai rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Se não, a gente falha em rejeitar a hipótese nula, mas não significa que a gente está dizendo que eles são iguais, tá certo? Então, se a gente obter esse valor de P, ele não for menor ou igual ao nível de significância, ele não for menor ou igual que 0,05, a gente não pode afirmar que os nossos modelos são iguais, tá? Significa que a gente falha em rejeitar a hipótese nula, a gente falha em dizer que eles são diferentes. E pode ser por inúmeras razões que a gente não consegue mostrar isso, existe muita variação entre os dados. E daí, por fim, a gente tem que escrever a informação para interpretar a decisão no contexto da afirmação original. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente poderia usar? Aqui eu vou dar um exemplo, porque como usar para uma questão de informática na educação, mas na próxima videoaula a gente vai ver um exemplo para como comparar dois modelos, tá? Então, até aqui estudamos como usar o teste de hipótese para testar uma alegação referente a um parâmetro populacional. Por exemplo, comparando um score de satisfação com um benchmark. Então, existem vários benchmarks, por exemplo, o SUS, que é um teste de usabilidade. Então, a gente já sabe quais são os valores esperados para esse teste de usabilidade para determinados tipos de aplicações, por exemplo, jogos, simulações. Então, o SUS, o score SUS para telefones celulares é 67. Então, a gente pode usar essa informação para verificar se o teste de usabilidade de um novo celular excede esse valor. E daí a gente pode afirmar, olha, esse celular, ele contém um SUS, né, maior que os outros. Os usuários estão avaliando que ele é mais fácil de usar que os outros celulares. Eu tirei esse exemplo aqui desse livro que vocês estão vendo aqui à direita, tá bom, gente? Agora, a gente vai aprender a utilizar o teste de hipótese para comparar duas amostras de populações diferentes, que é o que a gente vai utilizar mais para comparar dois modelos. Tempo que estudantes universitários passam conectados por dias.
Então, a gente vai ver um exemplo que relacionado, que foi tirado do livro, do nosso livro-texto, do tempo que estudantes universitários passam conectados por dia. A gente vai comparar o tempo de meninos e meninas e a gente quer saber se eles são diferentes. Então, aqui a gente tem que a população de estudantes universitários do sexo masculino, eles passam em média 35 minutos, e o desvio padrão é 11, a nossa amostra tem tamanho 100. Tá? E para a população de estudantes universitários do sexo feminino, a amostra tem tamanho 125, a população, a média é de 31 minutos e o desvio padrão é de 12 minutos. Então, a nossa hipótese nula é que a média da população 1 é igual à média da população 2, isso pode ser denotado dessa forma aqui. A média 1001 menos 1002 é igual a zero, uma outra forma de representar a mesma coisa. E a nossa hipótese alternativa é que 1001 menos 1002 é diferente de zero, ou seja, que essas médias são diferentes. Então, se a gente fizer a distribuição amostral e depois padronizar para o score Z, a estatística do teste, que é uma média menos a outra, dá 4, né? Que é 35 menos 31. Se a gente padronizar esse valor, ou seja, se a gente obter o score Z, a gente vai obter um valor aqui próximo de 3, acima de 2,5, que nos mostram que essa probabilidade vai ser muito pequena, porque a gente vai estar pegando aqui, olha, os dois cantinhos aqui, cuja área são bem pequenininhos. Então, isso significa que o P é menor que 0,05, ou seja, que esse tempo é diferente para meninos e meninas, tá? Sendo que as meninas ficam mais tempo que os estudantes. Então, por essa videoaula é só. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora e até a nossa próxima videoaula.